Olá a todos os internautas, olá a todos que nos acompanham às quintas-feiras. Nós estamos hoje ao vivo, inaugurando uma nova modalidade no nosso podcast. Sem rodeios, deixa o paninho sempre para lustrar sapato ou lustrar o que você quiser, até a careca. Mas aqui a gente não perdoa e também não mata. Mas a gente elogia quem merece e também critica a quem merece também a crítica. Hoje nós não contamos com a presença do amigo, companheiro de lutas, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que se deixou abater pela gripe, muito embora tenha sido regularmente vacinado, que por sinal é o que você deve fazer. E não se deixar levar por fake news e influências nefastas contra vacinação. Porque você já viu no que deu lá em 2020, há 5 anos atrás, um fato que levou a vida de 700 mil pessoas, seja por omissão e atraso nas vacinas, seja por uma campanha criminosa que levou a vida de milhões, aliás, milhares de brasileiros. E levaria mais se não fossem as mentes lúcidas e capacitadas a alertar a população. Mas deixa, isso é passado. Temos hoje, que é presente, a presença, essa tá boa, né? A presença de Eduardo Vitória Dornelles, advogado, jurista, advogado da nossa Associação dos Analistas, Escrivães, Distribuidores, Contadores e demais servidores da Justiça, a Cedijus Rio Grande do Sul, entidade a qual eu tenho o prazer de presidir, que está aqui conosco e vai falar sobre os mais variados assuntos. O Eduardo também participa de um programa na TV fechada, não é, Eduardo? Streaming. Sim, sim. Qual é o programa? É Atividade. Atividade. Programa Atividade do José Silvas. É nas quintas, né? Eu vou às quintas, o programa é de segunda a sexta. Tá. E a emissora qual é? Agora é a Poa Streaming TV e a... Era a RDC TV antes da enchente, né? Antes da inundação. Mudou de nome ainda. É, daí a RDC foi atingida e ela não mudou de nome. O Silvas levou o programa para o canal 6 aberto e canal 20 agora, 520 da NET. Tá. Que era o antigo Bá TV, né? É. Interessante. E com grande audiência aí na região metropolitana. Tem. É o Brasil todo agora, né? O Poa Streaming TV pelas redes e pelo canal aberto vai... Canal aberto não, pelas redes vai para o Brasil inteiro, né? E trata dos mais variados assuntos. Sim, sim. E nós vamos começar, então, tratando de política. Tá bom. Nós gostamos muito de tratar de política nesse programa. Congresso Nacional está sendo massacrado pelas redes sociais, em particular no X, antigo Twitter, que é uma rede social que eu não gosto muito, particularmente não uso. Nem eu. Não Nunca usei. Não foi muito aceita pelo brasileiro médio, né? Não aceitou, assim como aconteceu com alguns carros da Fiat no passado, né? Lembra daquele Fiat Odi, né? O Odi. O Odi não foi aceito. O Odi era o marido da Panorama. Isso, não foi muito aceito. O brasileiro implica com algumas coisas, e eu também sou um baita implicado, carro. né? Era, né? Era, na época, um baita carro. Eu que gosto dos antigos, né? Gosto. Eu ainda digo, não digo era, é um baita carro. Pô, eu dirijo um Chevette, né? O Eduardo tem um Chevette, tem aquela SUV, como é que é o nome? Qual? A Tucson? A Tucson, né? Tucson, sim. Um carro bom, Já tenho ela há 12 anos. E tu tens um posto de gasolina também? Não, a Tucson é um baita carro. Fabuloso. Os internautas estão... Já começou a bombar, né? Então, no X, malhando o Congresso Nacional por essa questão do IOF. Aliás, o Congresso Nacional que tem demonstrado por seu presidente, do presidente da Câmara e o presidente do Senado, o Alcolumbre e o Mota, tem escancarado a molecagem com que têm se comportado os nossos parlamentares,
cuja preocupação única é a de tentar dinamitar as ações do governo e promover o caos nas ações do Congresso. Então, essa irresponsabilidade não está sendo finalmente bem aceita pelo povo, que está externando o seu descontentamento. Qual é a tua opinião, Eduardo? Sobre o imposto, sobre o comportamento, ou sobre tudo? No geral. No geral. Bom, o IOF, ele é... Eu não sou tributarista, né? Tu sabes disso. Mas a gente lendo aí, se instruindo, o IOF, ele é um imposto regulatório. Ele não é um imposto com fins arrecadatórios. Então, em tese, o decreto, como o governo já expôs que o fim é arrecadatório, né, em tese não é correto o uso da prerrogativa de alteração da alíquota do IOF, isso é tecnicamente, tá, Marco? Para fins arrecadatórios. Isso já é tranquilo. Só que isso já foi usado no governo anterior na época em que houve a questão do antigo Auxílio Brasil, né, que chamava Auxílio Brasil, por conta da pandemia, foi utilizado esse expediente e os parlamentares da época foram ao STF, não sei se tu está lembrado dessa parte, e o STF autorizou o governo a utilizar esse expediente de alteração da alíquota do IOF, na época, para o fim de regular, de manter as contas do governo. Ou seja, não era uma regulagem ótima, a gente que lida com carro, uma regulação do mercado, mas era, ou estamos exportando mais, estamos exportando menos, vamos regular pelo IOF, esse é o fim dele. Foi usado para fins arrecadatórios, para melhorar a renda, o rendimento, né, a arrecadação do governo, e o STF chancelou na época, mesmo com a gritaria do Congresso da época. Então, existe essa jurisprudência no STF já, tá? Ele não é recente, né? Como tu falasse, foi 2020, né? 2021, talvez 2019, 2020 isso aconteceu, mas esse julgamento deve ter acontecido ali por 2021, eu não tenho certeza dessa data. E aí o STF chancelou, então, o uso da alteração da alíquota do IOF para fins arrecadatórios. O que aconteceu foi que depois veio um decreto que aí se diminuiu gradativamente, né? A ideia era zerar o IOF, se eu não me engano, em 2027, eu acho. E agora o governo usou o governo atual usou o mesmo expediente para também fins arrecadatórios de alterar a alíquota do IOF. Então, a discussão que está agora é que não pode... os críticos desse governo dizem que não pode usar para fins arrecadatórios. Todavia, isso já foi feito. Era uma pandemia, era uma situação emergencial, mundial, como tu falasse antes. Existia um outro pano de fundo para essa decisão, que é muito diferente do pano de fundo atual, em que não há pandemia, que há uma crítica muito grande sobre o gasto do governo, e o governo dizendo que não vai diminuir os gastos porque não precisa. Então, aquelas narrativas de um lado e narrativas de outro. Os parlamentares, assim como outrora, estão gritando contra a questão do IOF e foi levado de novo ao STF. Então, agora o STF vai ter que decidir. Já tem essa jurisprudência da época, mas, como eu falei, era um outro contexto, não se sabe se essa jurisprudência vai ser utilizada como base para o STF para julgar igual dessa maneira, da mesma maneira de manter a decisão, decreto do Executivo, ou se dessa vez vai valer a regra de que o IOF não é arrecadatório, mas sim regulatório. Então, a minha opinião é que o governo sempre tem que... nunca pode ir ao limite da arrecadação do vivente, e depois eu acho que a gente vai entrar no direito imobiliário, na questão das locações, a gente vai poder voltar nesse assunto, mas eu acho que o governo precisa se manter dentro de um limite razoável, ter uma margem de flutuação em gastar um pouquinho mais, gastar um pouquinho menos para situações emergenciais. Eu não concordo com a ideia de que o governo use todos os limites, assim, mesmo não tendo nada emergencial,
Porque quando houver algo emergencial, para onde se vai correr? E isso serve para uma casa, serve para uma empresa, serve para o servidor, para os nossos servidores públicos ali da justiça que a gente atende, serve para um governo também, Marco. Então, essa é a minha visão da situação. Na verdade, o que existe, segundo os juristas apontam, e me parece que esse é o caminho, é que o decreto legislativo não cabe nesse caso, porque ele só vai caber, na verdade, no momento em que houver ou for ferido o aspecto regulatório, né? O que não é o caso. Então, o Congresso Nacional extrapolou a sua jurisdição, diga-se de passagem. É um fato que não ocorre há 40 anos. Né? E o pano de fundo de tudo isso é a eleição de 2026. É verdade. Já estão olhando lá na frente. O que ocorre é aquela molecagem que eu apontei no início, onde os parlamentares oposicionistas, que desde o início da legislatura não apresentaram nada em favor do país. Eles apresentaram, foi uma ação dedicada ao quanto pior, melhor. Inclusive, o líder Sóstenes, da bancada do PL, declarou em alto e bom som que será muito difícil ao governo aprovar a indenização dos aposentados que foram lesados pelas fraudes nos descontos nas aposentadorias. Vejam só, isso não é contra o governo. Essas ações não são contra o governo. Essas ações são contra o Brasil, são contra os cidadãos. E a partir do momento em que se age em prol de uma fatia da sociedade que busca atingir os seus objetivos, que são voltados exclusivamente à retomada do poder, a situação é revoltante e perigosa. Então não é de se admirar em momento algum, a não ser pelos cérebros estultos, imbecis e influenciados pelas fake news que pipocam todos os dias, não é difícil entender que nós estamos vivendo uma situação de extrema dificuldade cognitiva, uma situação de extrema dificuldade política e uma situação de extrema apreensão quanto ao futuro deste país. O Brasil, neste momento, é uma nação sui generis no planeta. O nosso futuro depende de cabeças pensantes. O nosso futuro depende de pessoas que tenham um senso lógico e um elevado bom senso. Eu vejo aí sessentões, setentões e oitentões presos à época da Guerra Fria, falando em comunismo, homofóbicos declarados, ainda preocupados com a União Soviética, que não existe mais, ainda preocupados com a China, ainda vivendo a época de João Goulart, que, porque viajou para fazer um acordo comercial com os chineses, na volta foi deposto, ainda preocupados em servir ao imperialismo norte-americano, que hoje demonstra que nada mais é do que um promotor contumaz da carnificina no mundo. Esses velhos, inconscientes da situação do mundo, que estão aí ainda tentando ir para a porta dos quartéis e apoiar golpismos. A situação do Brasil é perigosa.
Eu não quero deixar isso para os meus filhos e para os meus netos. E você precisa saber, você precisa se conscientizar. Nós não podemos deixar, por exemplo, que esses escorpiões que estão hoje tentando retificar, o Eduardo falou em termos automobilísticos, ele que gosta, né? Retificar os motores dos seus tentáculos para nos picar ali na frente, sejam anistiados. A anistia para essa gente é assinar a decadência moral, política e da liberdade do povo brasileiro. Desculpem o desabafo. Perdoem as palavras pelas palavras que agora falo. Mas o espaço é para isso. Paninho fica para lustrar sapatos ou para lustrar o que você quiser. Aqui não é espaço para omitir a verdade. Meu caro Eduardo. Ministro Barroso, em Nova York, sintetizou muito bem grande parte dessa tua fala quando estava sendo filmado por um brasileiro que mora lá, né, sendo indagado sobre a questão política do STF. Ele disse aquela frase: perdeu o mané, não a mola. Então ele sintetizou bem isso que está acontecendo agora, que tu disseste para os nossos ouvintes, espectadores, que a inviabilização da governabilidade por um poder, né? Seja ele o judiciário ou seja ele o legislativo ou o próprio executivo. Porque o executivo ele executa as leis feitas pelo legislativo. Eu, talvez, pela qualidade do teu público, esteja chovendo no molhado aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente repisar, porque quando a gente está discutindo o telhado de uma casa, a gente precisa, eu sempre buscando trazer as coisas para o direito imobiliário, né? Então, quando a gente está discutindo o telhado de uma casa, é muito fácil a gente se perder nos argumentos, esquecendo do alicerce. Muitas vezes, quando a gente está enxergando a rachadura de uma parede ou o vazamento de um telhado, a gente precisa ver por que ele está torto. Ele está torto não é por causa da telha, muitas vezes. Muitas vezes é por causa do alicerce. Então, não adianta nós arrumarmos a telha, não adianta nós arrumarmos a rachadura na parede, se o alicerce é o problema. Então, quando nós voltamos lá no princípio dos argumentos, no raciocínio, a gente consegue entender aonde a gente se desvirtuou. É assim que eu sempre falei com os alunos do Projeto Pescar, que eu atuei, quando eu falo com algumas pessoas em algumas reuniões assim que eu participo como palestrante, eu falo sempre isso. Nós temos que voltar aos princípios. Pode ser que seja maçante, eventualmente, em algum momento, mas são dos princípios que surgem os raciocínios. Eles decorrem dos princípios. O raciocínio, se nós voltarmos só um pedacinho deles, eventualmente a gente vai se prejudicar, porque vai chegar num lugar ou pior, ou igual, ou pior. Então nós temos que voltar lá no princípio e entender como um alicerce de uma casa, da onde está surgindo aquela rachadura que está aparecendo lá em cima. Então, nós temos que falar dos freios e contrapesos, do direito básico na faculdade, que é um poder, ou seja, o legislativo, o executivo ou o judiciário, eles flutuarem, eles estarem sempre em balanço, em equilíbrio, às vezes um pouquinho mais alto às vezes um pouquinho mais alto o outro, mas nunca nenhum encostando no chão e nem outro encostando no teto. Esses são os freios e contrapesos. O princípio, como um portão de garagem, Marco. Portão de garagem funciona assim. Um elevador funciona assim, Marco. Qual é o esforço de um motor de elevador? O que ele se esforça para levar? Apenas os ocupantes do elevador. Ele não se esforça para levar o peso do elevador. O peso do elevador é equilibrado pelo contrapeso. Um portão de garagem é a mesma coisa. Ele é equilibrado pelo seu contrapeso, que tem o mesmo peso do portão. Então, os motores de portão de garagem e os motores de elevadores, eles apenas eles servem apenas
para suportar o peso dos ocupantes do elevador. Assim como o peso, o portão de garagem pesa bastante, mas já viram o tamanho do motor de um portão de garagem? É pequeno. Por quê? Porque ele não suporta o peso do portão, ou não é feito para suportar o peso do portão. Ele é feito apenas para movimentar o portão. O que acontece é que quando os freios e contrapesos na nossa república aqui, como parece que está acontecendo, e já não é de hoje, já faz alguns anos, entra governo, sai governo. É governo de esquerda, é governo de direita, aí o parlamento se coloca contra. Aí os interesses de vêm as emendas parlamentares, aí votam de acordo com o bolso, aí não votam de acordo com os interesses da nação, e aí judicializam a questão, e aí o judiciário se mete onde não deveria. Bom, aí discutem que o judiciário está sendo político. Sabe? Essas discussões, elas são, na verdade, pesos desnecessários para o nosso motor. Os nossos representantes, sejam eles os julgadores, ou sejam eles os representantes do povo, quem faz a lei e quem diz se a lei é boa ou não, deveriam se preocupar com isso e viver em harmonia. Viver em harmonia não significa 2 poderes se juntarem contra um, por exemplo, mas os 3, de maneira independente, se equilibrarem. Ó, meu amigão, meu primo irmão, poder, vamos dar uma seguradinha aí, para pisasse na bola. Ah, mas também pisou na bola. Bom, então também eu dou uma seguradinha aqui. Esses são os freios e contrapesos. Isso que não está acontecendo, mano. Mas, na verdade, o que aconteceu, Eduardo, de uns tempos para cá, especialmente de 2018 para cá, foi que o Congresso Nacional perdeu totalmente a compostura. O que aconteceu foi, como se chama lá na minha terra, né? O Congresso Nacional virou pulseador. Tu sabes o que é a palavra pulseador? O que significa a palavra pulseador lá na fronteira? Me ilumina. Vou te iluminar. Pulseador significa tomar pulso, tá? Tu pega o pulso da pessoa e vai testando a pessoa, vai testando, tu vai passando, chega até o limite, aí tu viste que a pessoa aceitou, tá? Aí tu vai mais além, vai mais além, vai mais além. É o que o Congresso Nacional tem feito desde 2018. Com base em quê? Com base numa ideologia que foi trazida para cá, da extrema-direita, que se baseou no americano David Bannon, que é um inspirador de Donald Trump, né? É o guru do Donald Trump. Ou seja, aquela ideologia fascista. Tá? O cara orienta, olha, tu vai testando, tu vai espalhando mentira, tu vai vendo que vai sendo aceito. Eu vou fazer uma comparação como tu fizeste, aos moldes do que tu fizeste. Né? Eu gosto de comparações. Tu gosta de comparações. Então, tu vai ali, vai vendo o que vai cabendo. Tu coloca uma caixa ali, né? Uhum. E vai enfiando umas bolinhas para dentro. Vai enfiando bola de gude. Sim, sim. Tu vai colocando bolas de gude lá dentro, as bolas de gude vão se acomodando. Enquanto não estourar aquela caixa, não uma caixa de papelão, enquanto ela não se romper, tu vai enfiando as bolinhas de gude. É o que aconteceu com o Congresso. Recém a caixa de papelão está demonstrando... sinais, estão aparecendo sinais de colapso. De colapso, de desgaste. Sim. Mas foi o que aconteceu, como ocorreu nos Estados Unidos. Então, essa gente da extrema-direita brasileira é o espelho do que foi feito lá nos Estados Unidos. Eles são adoradores do imperialismo americano aos moldes de Donald Trump. Não é à toa que o teu xará, Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro, não é, me perdoe eu não sabia qual Eduardo estava falando. O Dudu Bananinha é o ridículo do Eduardo Bolsonaro, o que é o oposto, o teu oposto. Né? Casado com uma gaúcha, ele, não? Não sei. Diz que mora aqui em Portão, ou é natural de Portão, de São Sebastião. Lamento muito. Da Bergamota, terra da Bergamota. Lamento muito. O ácido da bergamota deve ter feito mal para ele. E não é à toa que ele está lá nos Estados Unidos. Então, essa gente
baseado no David Bannon. Tem um outro rapazinho aqui da região que é de ascendência alemã, holandesa, né? É um outro completamente fora da casinha, que é um parlamentar gaúcho lá que vocifera, que briga, é um Hitler, é imitação do Hitler, Não sei né? quem é. Eu não sei quem é. Aliás, o internauta sabe quem é, não vou citar o nome. Sim, O sim. sujeito faz uns discursos lá ensaiados, blá, 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 mas é totalmente fora da casinha. Sim. Então, o que ocorre é que essa gente é pulseador, o Congresso virou pulseador. Tá? Então, a caixa que eu falei, a comparação que eu fiz, é que começa a mostrar sinais de desgaste. E, aliás, tardiamente, porque o povo brasileiro ele tem uma deficiência cognitiva muito grande. Então, tudo é tardio. A percepção do brasileiro é muito tardia. Recém está dando mostras de que já não cabem mais esse tipo de atitude, já não cabe mais. Né? Esperamos que a tempo de 2026 se promover uma varredura dessas figuras na política. Né? Me surpreendeu também nas pesquisas eleitorais aqui, não sei se encomendadas ou não, um determinado parlamentar que vem das fileiras militares ser o favorito ao governo do Estado para 2026. Uma outra figura... Quem é? Também é dessa região aí, do Vale do Caí. Sim. Né? É um outro... Eu não sou muito ligado na política, assim, né? Mas deveria. Mas temos bastante tempo para resolver esse problema. Vamos passar para o direito imobiliário, mesmo porque nós temos um tempo relativamente curto. Pô, mas está tão boa a conversa que já passou meia hora e quase mais. A questão dos aluguéis. Sim. Dos aluguéis. A Receita Federal, no ano que vem, já vai reservar um espacinho na declaração para que o inquilino ou o proprietário coloque ali que se o imóvel, como é que é? Se o imóvel onde reside... Os dois têm que colocar. É próprio ou não. Os dois têm que colocar. Como é que funciona, Eduardo? Como é que vai funcionar? Vai ser um problema isso para quem está para quem tem o costume ou a ideia de ter uma renda passiva por meio de aluguéis, né? Porque agora tem dois impostos novos, né? Além do imposto de renda, que é o IBS e o CBS. E eles vão aumentar sensivelmente a tributação sobre os aluguéis, principalmente quem ganha mais de 20 mil por mês em aluguéis. Então, eventualmente, até uma das possibilidades é que a pessoa crie uma holding, né? A famosa holding, que é pejotizar os seus imóveis para reduzir um pouco os custos. Acontece que quem recebe de aluguéis um pouco menos do que 20 mil ainda não justifica, fica elas por elas, e o custo de ter, o custo mensal até de uma holding, o custo de constituição e mensal dela, de manutenção, pode não justificar ainda. É muito diferença, muito pequena, sabe? E a volta, como dizer assim, minha vida deu um 360 graus, uma volta, continua no mesmo lugar, mas tonto, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Só justifica se for um valor maior. Mas essa questão é o seguinte, Marco, é que vai passar, agora a renda é tributada, o rendimento é tributado, rendimento de aluguel. A partir do ano que vem, a ocupação do imóvel vai passar a ser tributada. Então, independentemente se houver renda ou não, vai ser tributado por um valor de mercado que o fisco ou a exatoria que vai dizer. Então, você emprestou o imóvel para alguém, a pessoa colocou como endereço residencial na Receita, eles vão fazer cara a crachá, vão bater e dizer, esse imóvel não é dessa pessoa. A que título você tem esse imóvel? Eu tenho imóvel, está aqui empréstimo. Não. O empréstimo é a ocupação. A ocupação, ela é tributada. E aí o fisco vai lá e vai tributar, como se fosse uma locação, como se fosse qualquer outra coisa, sem o rendimento. Ou seja, você vai pagar um tributo, mas não vai receber nada por isso. Isso é um complicador, sabe? Eu acho muito errado isso do governo. Acho que, como eu falei lá no início,
O governo tem que ter os seus meios para se manter sem chegar no limite. Sem precisar chegar no limite. Toda a eletronificação das coisas, a digitalização das coisas, as inteligências artificiais permitem que o governo não precise chegar no limite em situações de temperatura e pressão normais, sem precisar invadir o particular que já paga. Para comprar o imóvel, paga o ITBI. Com certeza. Ou se recebeu o imóvel de herança, paga o ITCMD, né? Ou doação. Aí paga o IPTU, né? Paga todos os tributos envolvendo de um bem que já é seu. O próprio carro, vamos fazer um parênteses, o carro. Por que a gente paga o tal do IPVA se a gente paga metade do carro quando compra? Imposto. 40%. Exato, 40%. quase metade é imposto. Por que a gente tem que pagar IPVA depois? O valor que a gente pagou lá no início já não seria suficiente? E aí tu paga também os pedágios. Pois, os pedágios de uma estrada que a concessionária de pedágio muitas vezes recebeu prontinha. Nós pagamos pela estrada e pagamos pelo uso da estrada. Mas a gente já não paga o imposto do carro? Já não paga o imposto do... O Brasil é sui generis. Pois então, é isso que eu digo. Então, quando a gente mantém um raciocínio linear em relação a isso, a gente acaba tendo algumas conclusões assim, que eventualmente vão até contra o que a gente pensa politicamente, mas quando a gente trata só do direito, a gente começa a se dar conta que o Estado anda invadindo bastante a nossa vida. Com certeza, Eduardo, com certeza. Não, isso não invalida o pensamento não, político. Hipótese alguma, mas político ideológico não invalida. Não, claro que não, mas a gente começa a perceber que talvez a gente tenha que, quando se trata do nosso bolso, porque tu, Marco, trabalhou a vida toda para ter o que tu tem. Claro. E não é justo que o Estado depois, sob argumento algum, diga que o que tu fizeste na tua vida não é válido em prol de outro. Entende? É isso que é errado. O Estado tem condições de fazer por ele próprio sem invadir do nosso patrimônio. Mas o Estado tem feito isso. E como tu disseste da Caixa, aos pouquinhos, independentemente de quem seja o Estado. Não é essa a questão. A questão é o Estado. O Estado, segundo Thomas Hobbes, o Leviatã, ele é um animal gigante e voraz. Ele não tem limite. Quando nós não damos limites para o Estado, independentemente de quem seja o ocupante da cadeira do Estado, ele não vai parar. E quando nós entendermos que chegou no nosso campinho a voracidade do Estado, talvez seja tarde. Então, o que acontece nas locações, para voltar, o Estado, na minha opinião, está invadindo demais a renda e agora a ocupação. Imagina, você vai emprestar um imóvel que é seu, é meu, eu empresto para quem eu quiser, vai ser tributado. Isso não parece correto para mim. Não parece só para ti, não é correto. Pois é. Não é correto. Não é correto. Aspectos, aliás, eu não sabia, eu tomei conhecimento ontem Imposto sobre ocupação é perigoso, né? Ele é perigoso e injusto. Pois então, é bastante injusto. Foi aprovado quando isso? Foi aprovado na reforma tributária, né? Dentro do bojo da reforma? Criado esses impostos aí. E agora vai ser regulamentado para 2026 entrar em vigor. Por isso que eu sou favorável há muito tempo ao imposto único. Eu sei, faz tempo, É o imposto único. E o que é o imposto único, na minha concepção, é a queda de todos os impostos e taxas em prol do recolhimento de uma alíquota que os substitua, né? Através... Uma alíquota única? Uma alíquota única arrecadada pela União, através das movimentações bancárias, né? Sim. Através das movimentações bancárias, distribuída para os estados, de acordo com critérios demográficos e econômicos, e os estados redistribuindo aos municípios também por critérios demográficos e econômicos. Algo transparente e que não engloba toda essa gleba de impostos. Mas por que ela não é colocada em prática? Porque é transparente demais. Porque não dá margem à corrupção, não dá margem à molecagem. Tem menos burocracia.
Menos E a burocracia. menor burocracia dificulta a corrupção. E uma profissão que cairia por terra, contadores. Escritórios de contabilidade perderiam muito com isso. Os tributaristas. Tributaristas, né? E os lobbies. Também. Eu sou muito favorável à municipalização do dinheiro. Menos dinheiro para o poder central e mais dinheiro direto, um canal direto, um cano reto para os municípios, que é onde a gente mora, Marco. Sim, haveria, por exemplo, federalização de servidores, inclusive, né? Pois é. Menos servidores federais, Isso. menos estaduais. Isso. Por que o Brasília foi... Por que o governo central foi levado para Brasília no meio do nada? Se 90% da população do Brasil... Estou chutando aqui, né? Não tô... Por favor, não digam que foi fake news, tá? Uma grande parte da população vive na parte litorânea, do meio pro leste. Por que colocaram lá no meio do Brasil? Porque nós temos que povoar. Mentira! Nós temos que tirar... Era no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro era fácil. É que nem a Casa Rosada lá em Buenos Aires, que fica na esquina da casa de todo mundo. Né? Ok, beleza. Aí nós vamos protestar. Não, nós não queremos protesto. Nós queremos que fique lá no meio do nada para dificultar as pessoas a irem lá. É isso que eles querem. Então querem ter o poder, mas não querem ter o dedo na cara. Que é o que politicamente as associações e os sindicatos fazem, né, Marco? É ir lá e pleitear e botar o dedo na cara. Eu sempre fiz a parte da retaguarda jurídica. Eu não faço política sindical, política qualquer que seja. Eu faço a parte jurídica, eu defendo quem tem direito. Não importa, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, se é gremista, colorado, em que pese eu torço para o glorioso Esporte Clube São José, que tu sabe disso, né? Então eu comprei até uma camisa nova agora para mim esses dias aí. Tá bonita a camisa nova do Zequinha. Quanto é que tá uma camisa do São José? Oficial. É R$180. Tá barato. E R$20 é o ingresso, e eu te convido para ir num jogo comigo lá, que é um barato. Vamos lá. É muito legal, é muito legal. Então, o que eu digo é o seguinte: a gente precisa ter, para concluir, a gente precisa ter ideia de que nós não podemos nos cegar de maneira nenhuma. Nós podemos ter as nossas convicções e elas são válidas porque nós estamos, imagino, numa democracia. A gente pode defender o que a gente quiser defender. O que a gente não pode é cegar para a questão da invasão do Estado na nossa vida e no nosso bolso, porque nós não temos o que temos, Marco. Tu não tens a oportunidade de estar nesse estúdio maravilhoso aqui, fazendo o programa e defendendo ideias, que não é gratuito estar aqui, porque tu és um Zé Ninguém. Tu tens uma história linda, uma história de lutas, uma história de luta particular, de luta pelos outros em prol dos servidores, e isso não pode ser achacado pelo Estado com tributos. Agora podcasts, mesmo que gratuitos, vão ser tributados. Mas que isso, tia? O uso do imóvel também não pode ser tributado pelo Estado. Eu faço o que eu quero, é meu. A reforma tributária, ela realmente ela não pode ter praticizado alguma questão aqui e ali. Agora que ela somou, né? Ela somou mais impostos. Eu não vi nenhuma... Não teve facilitação nenhuma. Piorou. E como é que isso foi aceito pelo Congresso? Por causa da caixinha das bolitas. Pois é. Foram aceitando e foi lá em Brasília, longe, ninguém fez nada, todo mundo, tá certo, e de repente foi. Pois é, como é que foi saudado isso e a oposição para a oposição aceitar isso? E vamos voltar ao IOF? Agora vem o IOF, aumentado. Aí vem o IBS, o CBS, o uso, é o Estado invadindo o nosso bolso. Pois é. Não importa quem seja. Na questão do IOF, ela é justa porque ela penaliza quem pode pagar. Agora, errado. Agora, essa questão... É errado. O Estado tem a grana. Essa questão dos aluguéis, de pagar tributo por uso de imóvel... É errado. Qual é a alíquota desse imposto? Tia, me pegou agora. Eu posso até olhar, mas eu acho que os dois juntos dá mais 8%, além dos 27,5%. Mas como? É algo assim. É o uso mais o aluguel? Sim, tem a tua renda
a tua renda, que é o imposto de renda, Tá. tá? E tu sabe por que o imposto de renda é 27,5%? Não. Era 25%. Aí, temporariamente, em algum momento dos anos 80, 90, não sei o que lá, aumentaram aí, 10% dos aí o 25%. Santos- Olha, eu igual a Dilma, lembra falando? É. 10% dos 25%. E aí, Virou 2,5% mais, virou e 7,5%. aí o Santo E o incorporou. que era temporário, O Santo incorporou. pois é. É assim, né? Compreendeu? E aí junta, além do imposto de renda, junta CBS e UBS. IBS, UBS, não sei. E aí, Mas, e ok, aí, e aí? e aí o café, agora também, o café, eu ouvi falar ontem que vai, nos próximos meses, até outubro, ele vai baixar. Mas ele não Tomara, vai né? baixar os patamares de antes. Não. Ele vai baixar de 27, 30 reais, ele vai baixar para 22, 20. Os 14 que nós pagávamos antes, não vai, nunca mais, vai ficar para a história. Ah, isso aí já era, né? Coisa, né, Marco? Vai ficar E é o pra nosso história. bolso que paga, né, tia? O nosso bolso que paga. Essa aqui é a coisa errada. É isso que eu acho errado. Volto a dizer, independentemente de quem quer que seja que esteja sentado na cadeira. Primeiro, legislativo tem que brigar com o judiciário e tem que brigar com o executivo tem que brigar com o legislativo e com o judiciário, e o judiciário tem que brigar para defender as leis. Ponto. Por quê? Porque é assim que o sistema foi feito e é assim que o sistema funciona. Existem limites para isso. Quais são os limites? Os interesses da nação. Eu vou brigar contigo porque eu quero as minhas emendas parlamentares quietinhas, que nem o ministro Flávio Dino falou. Lembra aquela decisão que ele deu? Que tornou mais transparente as emendas parlamentares? Pediu que fosse mais transparente. Logo que ele sentou na cadeira do Supremo. E correta a decisão dele. A grande revolta deles é essa. E correta. Mas aí o que acontece? Isso não é uma ideia nova. O parlamento de outrora também brigou pelos seus interesses particulares, independentemente de qual partido era a maior bancada, mas não pelo interesse do povo. Então, assim, ó, lembra, teve uma cena, não sei onde foi, num país nórdico, que jogaram um político numa caçamba de lixo, não sei quem era o político, não sei por quê. Alguma coisa assim. Pois é, mas será que a gente precisa, em algum momento, a revolta da população para que as pessoas coloquem o dedo na consciência? Vem cá, só um pouquinho, eu sou um servidor do povo. Quem quer que seja, qual poder eu estou? No executivo, eu estou no poder legislativo, eu sou o judiciário. Eu estou servindo uma ideia de país melhor. Não, mas tu pode ver difícil na isso, China, na Coreia, na Coreia do Norte não podemos falar, porque é outra coisa, é uma ditadura. A China, muito embora comunista, hoje é muito mais capitalista do que isso. Ah, porque eles entenderam. O Mao Tse Tung lá, ele fechou tudo, né? E daí tava indo a bancarrota. Daí eles entenderam que o ideal seria abrir a parte comercial. E tá certo. Abriu a parte comercial e quem mora na China gosta de viver lá. Está gostando de viver lá. Mas o político corrupto tem um destino, né? O destino não é nada agradável. Lá, né? Não é nada agradável. Mas isso eu não conheço muito de lá para dizer. Mas esse assunto para outro dia, porque nós estamos nos despedindo. Que barulho. Terminando a conversa, uma conversa rápida, uma conversa agradável com o Eduardo Vitória Dornelles, que vai se despedir de vocês, porque ele vai voltar mais vezes. Ele gostou. E eu também gosto muito de conversar com o Eduardo. Retornamos na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, Eduardo, se despedindo dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade, Marco. É sempre um prazer. Passou voando. Para mim foram 5 minutos de programa. Que maravilha. É um prazer sempre inenarrável te encontrar. É um querido amigo. E a gente sempre, discutindo, a gente cria ideias melhores. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta, se Deus quiser, já com Paulo de Tarso de volta, plenamente recuperado. Tchau, tchau e até lá.